Sejam bem-vindos ao Neurosaúde Talk, Especialistas em Foco. O episódio de hoje leva-nos a explorar uma interseção fascinante, a escrita, a autorregulação e o mindfulness, e como tudo isso pode contribuir para o sucesso acadêmico e emocional das nossas crianças. A nossa convidada é a doutora Tereza Limpo, psicóloga, trabalhou como investigadora e docente na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, com uma carreira de mais de 20 anos dedicada à área da psicologia, é autora de dezenas de publicações sobre a aprendizagem autorregulada, escrita e bem-estar, e coordenou projetos de grande impacto nacional e internacional. Tereza, é um verdadeiro privilégio receber-te neste espaço. Muito obrigada por teres aceito este convite. Muito obrigada eu pelo convite e pelas simpáticas palavras que me dedicou. O prazer é todo meu em estar aqui com vocês e fazer parte desta iniciativa tão importante. Obrigada. Começamos, então, por algo que tem ganho muita relevância nos últimos anos. De que forma os processos de autorregulação influenciam a escrita e a aprendizagem em idade escolar, e como é que o mindfulness pode ser um aliado neste processo? As competências de autorregulação são efetivamente centrais na aprendizagem escolar, porque quando falamos de autorregulação, falamos em quê? Falamos na nossa capacidade para gerir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e os nossos comportamentos. E, portanto, em crianças de idade escolar, isto é importantíssimo. Portanto, elas perceberem o que estão a pensar, perceberem se estão cansados, se estão ansiosos, perceberem se estão a ter um bom comportamento. No início, muitas vezes, esta regulação é feita externamente pelos professores, que vão chamando a atenção, digamos assim, mas o ideal é que as crianças sejam, ao longo do tempo, cada vez mais capazes de fazer esta gestão por si própria e, portanto, serem autónomas. E isto é importante em qualquer domínio da aprendizagem, na escrita em particular, devido à exigência desta atividade académica. Escrever, às vezes não temos noção, porque para nós adultos parece algo mais automático, mas para as crianças aprender a escrever, eles têm de pensar em inúmeras coisas, têm de gerir inúmeros processos. O fato de escrever as letras, a ortografia, se é um texto, tem de pensar no tema do texto, tem de gerir as próprias emoções, se gostam de escrever, se não gostam. E, portanto, para gerir isto tudo, ter esta capacidade de pôr pensamentos que não interessam de lado, acalmar as emoções, focar-se no texto, tudo isto é muito importante, não só para a aprendizagem, mas também para o desenvolvimento da escrita e para serem capazes de escrever, por exemplo, um bom texto, transmitir as ideias que querem. Relativamente ao mindfulness, e entra aqui porquê? Porque o mindfulness ou seja, o treino de mindfulness é uma forma que tem sido cada vez mais demonstrada de promover a autorregulação. Portanto, nós temos atividades de mindfulness, as clássicas que nós utilizamos de meditação, mas não só, mas com atividades de meditação nós conseguimos precisamente treinar as capacidades dos alunos estarem, por exemplo, atentos à respiração e focarem-se. Por exemplo, se eles começam a ficar nervosos num teste, nós treinamos atividades em que eles se vão acalmar, ficar no momento, no aqui e no agora, em vez de ir para pensamentos como não consigo, vou chumbar, isto é difícil, a professora não gosta de mim, etc, etc. Nós conseguimos treinar estas competências de atenção para eles perceberem que o pensamento está aí para o outro lado, ou que as emoções estão a ficar descontroladas, ou que o comportamento não os está a ajudar, e são capazes de, sozinhos, vir para o momento presente em que estão a realizar determinada tarefa de aprendizagem. Excelente. Então, acaba por ser curioso como cada vez mais percebemos que escrever bem não depende apenas de competências linguísticas, mas também da forma como a criança gere o seu pensamento, a atenção e as emoções, então, enquanto escreve. Sim, exatamente. Portanto, a escrita
é muito mais do que competências linguísticas. Portanto, a linguagem é efetivamente uma componente importante da escrita, mas nós sabemos já desde algumas décadas, principalmente a investigação conduzida lá fora e a minha própria investigação, que há dimensões para lá da linguagem, seja a nível cognitivo, seja até a nível social e também, como diz e bem, a nível emocional, que influenciam a própria escrita. Dou-lhe um exemplo muito simples. Se uma criança está a escrever um texto e o professor diz sempre que está mal, que ele não faz nada bem, aquele miúdo, ao fim de algum tempo, vai com estimativas custo-benefício, ele pensa, ok, se o professor diz que está sempre mal, então não vale a pena esforçar-me. E, portanto, aquela criança não se esforça, o texto, a escrita pode ser de fraca qualidade e ele até pode ter competências de linguagem muito boas, mas porque ele percebeu que aquela tarefa não traz benefício, ele não vai conseguir fazer a tarefa ao nível que poderia. Excelente. Então, eu acho pertinente a próxima pergunta. Então, quais são os benefícios observados na integração de práticas de mindfulness no ensino da escrita? Existem efeitos comprovados na atenção, no planeamento ou na motivação dos alunos? Então, a investigação neste campo, principalmente a relacionar escrita e mindfulness, é muito, muito recente. Portanto, eu, como disse na introdução, tive um projeto financiado em 2018 que procurou precisamente estudar o papel do mindfulness na aprendizagem académica, em particular nas competências de escrita. Não há muita investigação. No âmbito deste projeto, uma estudante de doutoramento minha fez recentemente um estudo que procurou precisamente ver esta relação, em particular, ver como promover competências de mindfulness simultaneamente ao treino na escrita poderia trazer benefícios. E, naturalmente, com um estudo, pouca investigação, numa área tão recente, não podemos dizer que temos efeitos cabais ou investigação completamente forte neste campo. O que é que nós sabemos? Por um lado, nós sabemos, e aí sim há investigação cabal, quer internacionalmente, quer a nível nacional, muita conduzida por mim, que nos mostra que a autorregulação é importante para a escrita. Portanto, nós sabemos, não com atividades de mindfulness, mas quando damos apoio às crianças para elas desenvolverem as suas competências de autorregulação, há uma melhoria na composição escrita, e, portanto, isso nós sabemos. O que é que também sabemos? Investigação que mostra que o mindfulness ajuda a promover esta autorregulação. Quando combinamos as duas coisas, nesse primeiro estudo da minha estudante do doutoramento, obtivemos evidência preliminar que esta conjunção é possível. Portanto, que ao coordenarmos treino de mindfulness, em particular treino de meditação, com o ensino da escrita, conseguimos promover a escrita e verificamos também alguns efeitos, principalmente ao nível mais geral das notas escolares, ou seja, como se houvesse uma extensão do treino da meditação, como se permitisse às crianças, não só na escrita, mas de forma geral no ensino, melhorar as suas notas escolares. No entanto, este estudo teve algumas limitações práticas e, portanto, não podemos dizer com toda a certeza que, sim, quando juntamos escrita e meditação ou mindfulness, há um efeito muito acima do que seria esperado sem o mindfulness. Não. O que nós sabemos também é que, do ponto de vista prático, e aqui já mais sobre a nossa experiência no terreno e as informações que fomos recolhendo das crianças e dos professores, é que há um grande potencial para esta conjugação e, portanto, precisamos de mais investigação nesta área, mas a verdade é que nós conseguimos pôr as crianças, efetivamente, a escrever um texto e a parar para pensar, para respirar fundo, para dizer vou respirar, vou-me acalmar, agora vou escrever. E, portanto, temos essa indicação que não é suficiente, mas que nos dá uma pista para, ok, vamos fazer mais investigação, porque temos aqui uma tarefa, digamos assim, de mindfulness, que pode ter um efeito não só específico ao nível da escrita, mas amplo ao nível da aprendizagem em contexto escolar. Mas então essa combinação sugere que quando o aluno respira, para, conecta com o que quer dizer, Sim. por exemplo, Sim. Essa escrita ganha mais intencionalidade e torna-se mais profunda e de melhor qualidade. Sim, por essa questão acontecer. Exatamente. Portanto, os estudos, não é a combinação. Desculpa.
Exatamente, não tem problema. Aqui a ideia é essa, portanto, até do ponto de vista mais dos modelos, digamos assim, da escrita, o que nós esperamos é que ao promover estas competências mais de foco, de concentração em si mesmo e nos outros, portanto, a capacidade das crianças para, se estão nervosos, e nos outros, portanto, a capacidade das crianças para, se estão nervosos, se acalmarem, ou se não têm ideias, procurar por eles próprios outras ideias. Portanto, o treino destas competências, que pode ser feito através do mindfulness, o que é que nós esperamos? Que melhore, por exemplo, a escrita ao nível do planeamento, deles conseguirem ir buscar ideias que fazem mais sentido e descartar ideias que não fazem tanto sentido, a capacidade para perceber, por exemplo, se o que eu estou a escrever vai de acordo com o que me foi pedido, inibir emoções que vão prejudicar a escrita do texto e concentrar na tarefa. Portanto, sim, a ideia é nesse sentido, que resulte depois num texto de melhor qualidade, que transmita a ideia pretendida e que chegue ao leitor. Então, o mindfulness acaba por gerar um autoconhecimento. E a pergunta 3 tem a ver com metacognição. Então, como pode a prática regular de mindfulness promover maior consciência metacognitiva e melhorar a qualidade do texto produzido? Então, como eu estava a dizer, aqui começa a haver várias investigação. Na área do mindfulness também é importante considerarmos que há investigação que pode ter uma abordagem diferente ao mindfulness. Nós aqui a abordagem que fazemos vai nessa linha da questão da metacognição. Portanto, nós estamos a treinar competências cognitivas, atencionais, até a tradução de mindfulness para o português, atenção plena, dá-nos uma ideia clara do que é o mindfulness. Portanto, nós costumamos dizer que não é nada transcendente, nem tem aqui uma conotação religiosa, apesar, claro, das suas raízes no budismo, mas basicamente é uma competência de atenção que permite à pessoa estar focada no aqui e no agora, nomeadamente na sua experiência interna e externa. E esta parte da competência interna é precisamente que permite o desenvolvimento da metacognição. Eu dou-lhe um exemplo. Nós, quando temos várias atividades de meditação, por exemplo, e uma das atividades que temos, que é bastante conhecida, que é a meditação dos pensamentos, em que treinamos os alunos para... Normalmente usamos metáforas, querem crianças, querem adultos, mas basicamente para imaginar como se os seus pensamentos... Com crianças usamos a metáfora dos carrinhos. Como se os seus pensamentos fossem carrinhos que estão numa estrada e que vão passando e eles veem os carrinhos a passar. E às vezes os carrinhos trazem pensamentos úteis e outras vezes pensamentos inúteis. E, portanto, está a ver, este tipo de atividade permite às crianças começarem a observar os seus próprios pensamentos, a analisar estes pensamentos. Será que eu pensar para mim que sou um mau aluno é bom? Será que isto me ajuda? Será que eu tenho provas para suportar isto? Ou será que é só um pensamento que vem no carrinho e eu vou deixar passar? E, portanto, este tipo de atividade é extremamente útil, porque permite ao aluno começar a pensar sobre o próprio pensamento e começar a ter acesso, digamos assim, às suas próprias cognições e daí aumentar a sua capacidade metacognitiva, que é essencial na aprendizagem da escrita e no contexto escolar em geral. Então, falar de metacognição é também falar de escrita como um espaço de consciência, e essa ponte entre o que se pensa e o que se escreve é muitas vezes o verdadeiro propósito da aprendizagem, né? É um dos grandes propósitos que às vezes, infelizmente, ainda pode ser um bocadinho descurado, porque, por exemplo, em contexto escolar, a escrita, principalmente a partir do primeiro ciclo, acaba por ter uma conotação muito grande com avaliação, que vai de encontro ao que diz, não é? Porque é a capacidade para transmitir o conhecimento na escrita, mas acaba por trazer esta dimensão avaliativa para os alunos que tem muito peso e que acaba por gerar alguma ansiedade. Mas a verdade é que se tirarmos essa carga avaliativa, a escrita, no fundo, é, como disse, não é? Colocar os nossos pensamentos no papel. E isto é poderosíssimo até em termos, por exemplo, terapêuticos. Muitas vezes nós, em contexto de clínica, algumas tarefas que fazemos é precisamente fazer tarefas de escrita, para pôr o pensamento no papel, para o colocar lá fora, e há efetivamente até investigação, e é muito reportado também no contexto de autores,
que o próprio processo de escrita é também uma descoberta. Nós às vezes estamos a escrever coisas que ainda não sabemos e as quais vamos descobrir através da escrita. Eu dou-lhe, por exemplo, um caso de quando eu trabalhava com os meus estudantes em contexto de doutoramento ou de mestrado, e às vezes havia contextos que não estavam tão claros, conceitos que não estavam tão claros, e os estudantes têm muita ideia, não, só vou pôr por escrito quando já tiver uma ideia clara. E eu às vezes estimulava-os, não, escrevam. Não interessa se tem erros, se a gramática está bem. Não, ponham as ideias em papel, porque neste processo de passar o pensamento para o papel, mesmo que ele seja completamente aleatório, ajuda a fazer emergir uma consciência sobre aquilo que se quer dizer. Eu própria usava também esse processo na escrita dos artigos e, portanto, é exatamente como diz. Um dos grandes propósitos da escrita é trazer um bocadinho esta consciência àquilo que estamos a pensar e pôr cá fora. Sim, excelente estratégia. Vai ao encontro aqui da próxima pergunta. Que estratégias de ensino têm mostrado impacto positivo na promoção simultânea da escrita regulada e do bem-estar emocional? Olha, aqui a primeira coisa que eu acho importante dizer é que, infelizmente, são um bocadinho campos distintos de investigação. Portanto, temos a escrita, por um lado, como uma ferramenta de aprendizagem e um objetivo, digamos assim, da escola formal, ensinar as crianças a escrever, e não há uma grande ligação com a outra investigação da escrita como tendo um papel potenciador do bem-estar emocional. E, portanto, acaba por ser um bocadinho o campo educacional e o campo clínico, e eu acho que até o mindfulness faz um bocadinho a ponte destas duas dimensões, que é importante, aliás, não é ao acaso que muitas vezes as crianças têm diários, não é? Porque é uma forma que eles encontram de poder colocar os seus pensamentos cá fora, num espaço seguro, em que à partida ninguém vai aceder, ninguém vai criticar, e, portanto, há muito este potencial. O que nós sabemos é que, do ponto de vista da escrita, este treino de autorregulação é efetivamente uma das formas mais eficazes de trabalhar a composição escrita. E, portanto, eu desenvolvi vários programas e dei treino a professores para implementarem no âmbito de associar o treino de autorregulação com a competência de escrita, que é tarefas simples, como, por exemplo, dar uma estrutura para fazer o plano. Em vez de dizer só, faz um plano, não, trabalhar o que é a estrutura do plano e ao longo do tempo começarmos a tirar esta base, mas ser algo estruturado, digamos assim, e apoiado. Tarefas como definir os objetivos antes, ok, para quem é que eu vou escrever, como é que eu vou escrever. Atividades, por exemplo, que nós chamamos de automonitorização, que é, terminei o texto, ok, vou ler, vou ver se tem tudo, vou ver se falta alguma coisa. Isto são estratégias altamente eficazes e com investigação muito forte a apoiar a sua eficácia, quer em contexto nacional, quer em contexto internacional. A nível do bem-estar emocional, o que é que nós sabemos? É que, efetivamente, há um conjunto de investigação que até se chama a escrita expressiva, que nos diz que quando colocamos no papel, há todo um protocolo de escrever durante vários dias, sem prestar atenção a regras e pôr tudo no papel, e realmente há investigação que mostra que este tipo de atividade ajuda no processamento das emoções. Mas é realmente uma área muito interessante porque pode ser uma grande ajuda para os alunos, e eu cada vez apoio mais a importância de se promover as competências socioemocionais em contexto escolar, porque acho que nos dias de hoje, com a evolução que estamos a ver em termos de tecnologia, que dá um apoio grande, digamos assim, a algum tipo de conhecimento, mas não estamos a trabalhar estas competências socioemocionais. E a escrita pode realmente ser aqui uma competência charneira que nos permite trabalhar várias outras competências que podem não ter um foco central, digamos assim, na aprendizagem, como a competência socioemocional, mas que pode ser utilizada para trabalhar estas dimensões na escola. Sim, então a doutora está a sugerir que a escrita reflexiva, como um diário, uma carta ou narrativa pessoal, parece ser um potencial, então, terapêutico, e quando é usada com intencionalidade, pode desbloquear mais do que palavras. Exatamente, pode ser muito útil mesmo em contexto escolar, por exemplo, é uma tarefa que os próprios psicólogos podem usar, e é útil porque nós na escola, quando as pessoas pedem para escrever um texto, seja para uma avaliação, um trabalho, o que for, há um foco imenso nesta questão da avaliação, escrever o que é certo, não dar erros, ter coerência.
isto é importante? Claro que sim. Mas nós podemos escrever com diferentes objetivos. Eu, quando cheguei a dar centenas de horas de formação a professores, eu dizia muito isso. A escrita engloba tantas atividades dentro de si que nós podemos fazer diferentes atividades com diferentes objetivos. E, portanto, muitas vezes podemos, ok, hoje a tarefa para casa é escrever um texto sobre o que vocês quiserem, como quiserem, com erros. Ok, na tarefa seguinte já não quero que deem erros, mas nesta não se preocupem com isso, porque nós sabemos que a capacidade cognitiva é limitada e, portanto, se nós estamos a pedir a crianças em desenvolvimento para escreverem um texto e se focarem no leitor, nos erros ortográficos, na coerência, no tamanho do texto, isto tudo, como é que nós, em cima disso, ainda queremos que eles sejam criativos, coloquem as suas ideias, partilhem as suas experiências? Sendo que muitas vezes, quando há uma avaliação, nós queremos muito criatividade e expressão, mas depois acabamos por criticar. Ai, mas isto não faz sentido. Pronto, é criativo, ok? Se calhar numa tarefa de comentário não faz sentido, mas numa tarefa livre, para expressar a sua internalidade, se calhar podemos ser mais permissivos e focar-nos noutros objetivos. Sim, e vai ao encontro novamente da próxima pergunta, Okay? porque é uma mudança de paradigma, né? Então, muitas vezes os profissionais perguntam por onde começar. Então, esta integração que propõe exige esta mudança de paradigma, mas também seja esse o caminho para gerar uma transformação real. Porque o que nós vemos é o tradicional sempre a renovar-se, mas no sentido de prosseguimento ano letivo após ano letivo. Então, é uma mudança de paradigma. Eu creio que sim, que é basicamente utilizar o potencial completo da escrita. Repara, o que nós sabemos também da investigação e quer da nossa experiência em terreno, é que no primeiro ciclo a maioria das crianças veem a escrita como algo super motivador. Quando dizemos vamos escrever um texto, eles ficam muito entusiasmados. Isto desaparece completamente. A partir do segundo ciclo, quando falamos em escrever, já é uma coisa cansativa, que não apetece, que é custosa. E claro que sim, escrever é difícil. Só que uma das hipóteses que se coloca é precisamente que este declínio da motivação, que se observa em alguns estudos, não todos, mas parece ser um padrão, é que pode estar relacionado com esta hipervalorização do papel avaliativo da escrita. E, portanto, quando há uma atividade que é só utilizada para avaliar conhecimento, ela acaba por perder a riqueza que tem ligada à criatividade, à expressão emocional e passa a ser conotada com algo que tem um papel mais ansiogénico. E, portanto, eu diria que, para começar, sim, as crianças para escrever têm de aprender a escrever, mas acho que é importante não perdermos este papel comunicativo, expressivo da escrita, que é o que é mais atrativo e que pode ser uma mais-valia quando é mantido, digamos assim, nos alunos. E não é só escrita e avaliação, não. Escrita também tem outras componentes que podem ser mais divertidas, porque efetivamente são poucas as pessoas que gostam de ser avaliadas e tem sempre uma dimensão de ansiedade. E, portanto, poder mostrar este papel da escrita ao longo da escolaridade é, sem dúvida, uma mais-valia. Mas eu também noto que muitos profissionais, eles sentem-se até motivados a experimentar essas abordagens, mas também receiam não ter, por exemplo, formação suficiente, ou então terem algum tipo de barreira por terem que seguir o currículo ali um bocado à risca. Então, que desafios práticos enfrentam os professores ou terapeutas, se for o caso, ao tentar implementar essas abordagens combinadas, mesmo que eles queiram? Olha, um dos os desafios, o que falou é sem dúvida um desafio, a questão do currículo, porque há muita pressão para fazer o currículo. E aqui também, qual é o desafio maior? É que muitas vezes os professores não veem espaço, ou seja, ao não ver o potencial, por exemplo, do mindfulness ou das atividades de regulação, não veem como ligá-las ao currículo. Mas a verdade é que estas atividades vão potenciar o currículo e os objetivos e as metas curriculares. E, portanto, eu diria que aqui um dos grandes entraves acaba por ser a falta de formação.
e a falta de conhecimento, porque não há formação ao nível da educação superior muito focada nestas dimensões, principalmente do ponto de vista aplicado. Por isso é que eu desenvolvi inúmeros cursos para professores que fornecem efetivamente um pouco de teoria, mas o objetivo é sempre prático. Nós temos estes materiais, como é que vocês podem implementá-los, como é que vocês podem incluí-los no vosso currículo. Por exemplo, recentemente, como eu lhe dizia, implementámos uma formação com professores, precisamente para eles aprenderem a ensinar a escrita no primeiro ciclo, combinada com uma componente de mindfulness. E a verdade é que a experiência para os professores foi fantástica, porque eles perceberam o mindfulness, afinal, é 1 ou 2 minutos em sala de aula e que vai compensar e ganhar tempo, porque, por exemplo, os alunos até ficam mais tranquilos. E, portanto, eu diria que o grande desafio é em termos de formação. E sei que os professores também estão saturados, porque há muita oferta, muitas vezes também não é claro por onde escolher, há muita solicitação, mas neste campo da escrita e em conjugação com o mindfulness, com base na minha investigação, por exemplo, eu tenho formação que me permite, por exemplo, ao nível dos colégios, de fazer para um agrupamento e, portanto, aí há mais flexibilidade no sentido que eu consigo, ok, digam-me as vossas dificuldades e vamos tentar ajustar o meu conhecimento às vossas dificuldades, à vossa forma de ensinar e tentar criar algo aqui que vocês consigam integrar. Porque, só para concluir, para nós, ou para mim, isso é muito importante, que é, eu não posso formar os professores num programa ou para implementar determinadas tarefas se eu não vou garantir que aquilo é execuível. E, portanto, na formação mais individualizada, digamos assim, para grupos mais focais, eu consigo fazer isso, porque consigo coordenar as dificuldades deles com o que eu sei que a investigação diz que é importante. E aí sim conseguimos ter uma fórmula para potenciar o ensino da escrita em sala de aula. Sim, porque falar de formação é legado, não é? É patrimônio. Se conseguirmos que mais profissionais sintam-se assim preparados, talvez possamos criar ambientes educativos mais conscientes e transformadores, não é? Sem dúvida, aliás, tenho vários professores que fizeram formação comigo e que ainda me dizem que continuam a implementar os programas e, portanto, até porque quando começam um novo ano e depois conseguem adaptar as tarefas, mas percebendo a base, depois eles vão mantendo as atividades que fizeram em sala de aula e, portanto, não é fazer uma formação estanque que fica. Não, é conhecimento que adquirem e conhecimento que é 100% aplicado e utilizado no contexto escolar. Sim, é pôr em prática. Doutora, se pudesse deixar uma recomendação a quem trabalha com crianças em fase de aquisição da escrita, qual seria o conselho mais importante à luz da investigação? Olha, eu acho que uma das coisas importantes a ter em conta, como ocorreu agora quando perguntou, vai de encontro ao que falámos um bocadinho antes, que é a escrita é mais do que competências linguísticas. E por isso é muito importante, se nós compreendermos isto, nós percebermos porque é que as crianças estão com dificuldades em escrever ou estão dificuldades em complementar uma tarefa. Eu costumo dar imensos exemplos quando dou formação a professores da vida deles, que é, se eu vos peço para fazer um relatório para esta formação, como é que vocês se sentem? E é curioso que eles dizem, ansiosos, vou ser avaliado, o que é que eu vou escrever? Só que depois, quando eles pensam nos alunos, esquecem-se disto tudo. E é exatamente a mesma coisa. Uma das primeiras atividades que eu peço ao professor para fazer com os alunos é perguntar-lhes: se os vossos alunos não gostam de escrever, perguntem-lhes porquê. E quando eles respondem, não critiquem, validem. Porquê que não gostas de escrever? Porque é chato, é cansativo, não tem piada. Ok, é o que eles acham. Vamos validar o que eles sentem e trabalhar a partir daí. Se nós assumirmos que sabemos porque é que eles não gostam e ignoramos, aí é uma batalha perdida. É a mesma coisa que pedir a um adulto para ir ao ginásio e ele faz tudo mal e não está empenhado e nós achamos que, ok, não tem as competências motoras. Não, se calhar ele não gosta de estar ali. Vamos perceber porque é que não gosta e se calhar vamos trabalhar também isto. E, portanto, voltando à sua pergunta, eu acho que aqui um dos grandes pontos importantes no ensino, seja da escrita, seja da aprendizagem escolar, é que
há mais nisto do que a competência académica. E isto é que nos liga às tais competências socioemocionais e de autorregulação que fazem toda a diferença e que não podemos esquecer em contexto de sala de aula, e daí o potencial transformador de introduzir o mindfulness ou a prática de mindfulness nas escolas desde uma idade muito precoce. No fundo, é uma pequena mudança na nossa abordagem que pode ter impacto imenso no percurso da criança. Porque, ouvindo a doutora Tereza falar, parece-me algo muito fácil de integrar, parece uma infusão mesmo, de integrar no dia a dia de sala de aula. Não é nada assim que proponha grandes mudanças, não é? É um acréscimo que traz muitos benefícios. Exatamente, é uma atividade super simples. Naturalmente, é que não podemos fazer isto sem o conhecimento, que é o grande desafio. Mas eu dou-lhe um exemplo: as atividades de base de mindfulness, como a meditação da respiração, é simplesmente ensinar às crianças, trabalhar com elas. Nós até nos programas que desenvolvemos temos gravações e, portanto, o professor, a única coisa que tinha de fazer era apresentar um PowerPoint, carregar num botão que tinha um áudio, e o áudio fazia a meditação e os miúdos acompanhavam. Isto demora 3, 4 minutos. As crianças, feito em ponto-chave, como a seguir ao intervalo, a seguir ao almoço, as crianças ficam tranquilas e mais disponíveis para aprender. E o mais interessante disto, ou 2 pontos interessantes disto: o primeiro é que os miúdos adoram, eles são os primeiros a dizer ao professor para não se esquecer que tem a atividade da respiração. E o segundo ponto é que também com treino, mas facilmente, eles implementam isto na sua vida e depois são eles que vêm ter connosco ou com o professor e dizem: ai, porque eu hoje tinha um teste e estava muito ansioso e fiz a respiração e fiquei mais tranquilo. E ouvir isto realmente é a tal diferença que queremos fazer. Gratificante. Exatamente, e que mostra que é possível, que não é difícil e que as crianças gostam efetivamente. E é uma competência para a vida. O treino de atividades de respiração, de acalmar, de focar no subir e no descer da barriga como um balão, são atividades que nós ensinamos, trabalhamos também com adultos. E, portanto, é uma competência efetivamente de aprendizagem que fica para sempre. E uma mais-valia. Certo. Muito obrigada. Foi realmente um momento de muita aprendizagem. Tereza, olha, muito obrigada mesmo por esta partilha tão rica, tão humana e tão inspiradora. Fica claro que o futuro da escrita e da educação passa também por cuidados das competências internas que cada criança traz consigo. A todos que nos acompanham, agradecemos a vossa escuta atenta. Podem rever este episódio no canal do YouTube e partilhá-lo, não é, com quem mais possa beneficiar desta informação. Até o próximo Neurosound Talks, especialistas em foco. Obrigada, Tereza. Muito obrigada, foi um prazer, como disse, estar aqui. Agradeço imenso o vosso convite e é sempre um gosto poder partilhar o conhecimento que eu adquiri, seja pela investigação, seja pelo meu trabalho na prática. E, claro, estou aqui também disponível para continuar a partilhar este conhecimento e ajudar a criarmos, digamos assim, crianças mais felizes. Obrigada. Obrigada.